Voltando lá, então, veio a reabilitação, veio a São Silvestre. E aí, um ano depois, você já era o maior nome da paracanoagem mundial. Pra gente, assim, foi muito rápido. Pra você, claro pra que mim foi mais rápido ainda. Um ano é muita coisa, né? Você foi tetracampeão mundial, 5 vezes campeão brasileiro, tetracampeão sul-americano. Muitos títulos vieram, né? Você se preparando? Eu acho que tiveram algumas coisas que ajudaram, né? Eu não sei por que a canoagem entrou na minha vida, porque é um esporte que não era um esporte paralímpico, era só um esporte, era só uma canoagem que eles usavam no Saara como reabilitação. Começou lá no Saara? Começou lá no Saara, só que remando aquela canoa do pica-pau, né? Aquela canoa... Né? Era uma canoa gigante. Só que aí eu vi que assim, a mecânica era a mesma do boxe, né? E eu lutava boxe, então era o jab direto, a remada era praticamente a mesma coisa. E eu sempre tive facilidade de pegar o esporte rápido, né? E aí peguei a canoagem ali como meta de vida. Então assim, a minha vida era aquilo. Então eu remava um barco de fibra pensando que eu estava com o melhor barco do mundo. Eu pegava um remo de ferro achando que eu estava com de carbono. E quando eu peguei um material bom, eu já estava que nem um animal, eu já estava voando assim. E Fernando, eu como repórter, eu tive a oportunidade de acompanhar o seu ciclo paralímpico, né? São 4 anos de preparação, todo mundo muito focado nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Aí veio assim, as vésperas, né, dos Jogos Olímpicos, você era o nosso grande nome da paracanoagem, assim, sem dúvida nenhuma, grande promessa do esporte paralímpico, e você ficou fora. E aí veio uma decepção, claro, do Brasil inteiro, não ter você nos representando nos Jogos Rio 2016. Né? Eu acho que minha maior decepção não foi não ir para os Jogos, assim. Minha maior decepção foi ver um lado sujo do mundo paralímpico, que é a classificação funcional. Foi decepcionante ver que dentro do mundo paralímpico tem aquela sujeira que se chama classificação funcional. Que é o quê? São classificadores funcionais, né, que eles definem em qual categoria você vai estar de acordo com a sua funcionalidade do corpo. Então, explicando, eu tive uma lesão na altura T12. Se outra pessoa também teve, só que voltou a mobilidade. Então, ele mexe até o joelho, por exemplo. Só que no laudo médico tá a mesma lesão que a minha. Então, se ele chegar lá e ele faz uma cena, os classificadores são voluntários. Então eles já não pagam pela responsabilidade das decisões, eles não têm responsabilidade nas decisões deles. Então o que ele define lá, o que vai mudar para ele se ele é voluntário? Né? Se ele é um funcionário que depende daquele dinheiro, porque eu dependia daquilo para viver. E aquilo assim acaba sendo uma ferramenta política e uma ferramenta assim de uma forma que faz com que o esporte paralímpico perca credibilidade. Então, quando a gente deveria estar explicando para a sociedade como é o esporte paralímpico, que é uma coisa confusa, que eu aposto que se eu te perguntar todas as categorias, de todas as modalidades, você não vai saber. É muita categoria, muita divisão, então onde a gente deveria estar explicando, a gente está confundindo mais. Então, assim, até uma coisa recente que aconteceu agora com o André Brasil. Já ia te perguntar, com 14 medalhas paralímpicas, ele foi reclassificado e foi tido como inelegível para o esporte paralímpico. É um absurdo. Então, tá na mão de quem? A vida de um cara que foi para 3 Olimpíadas, 14 medalhas paralímpicas. 14 medalhas paralímpicas, ou seja, ele é a nossa referência de esporte paralímpico. De repente chega uma pessoa e chega assim, não, ele não é atleta paralímpico. A lesão dele não te coloca ele como atleta paralímpico. Eu tive que ler algumas vezes que eu não acreditei no que eu estava vendo. Por quê? Porque algum interesse político essa classificadora tinha para tirar ele do game. Enxerguei que eu não queria fazer parte disso, né? Eu defini que eu não queria fazer parte disso, que não estava nas minhas mãos, assim. E eu acredito que o esporte é a principal ferramenta para o lesionado medular, para a pessoa com deficiência ganhar espaço na sociedade, como eu te falei há pouco, né? De mostrar que eu sou mais capaz que você. Sim. De uma forma forte e agressiva, né? Entre aspas, mostrar assim, cara, eu sou cadeirante, mas você faz o que eu faço? Não. Então você vai ter que me respeitar, porque eu sou bom. Então o esporte tem essa forma visual de quebrar esses paradigmas. E de repente você está mostrando uma coisa completamente ao contrário, sabe? Então assim, peguei isso e falei, putz, eu não quero mais participar disso. E virei a ficha e continuo usando o esporte. E aí você deu a volta por cima de novo, né? De novo. De novo. E aí, foi voar? Fui voar, fui nadar, fui mergulhar, fui fazer tudo que eu poderia, que eu sei que eu tinha capacidade para fazer.
o esporte é essa ferramenta que eu acredito, que eu quebro esses paradigmas da sociedade através dele. Então eu vi que no esporte outdoor, no esporte de aventura, eu teria mais força ainda, porque 95% da população não faz as coisas que eu faço. E aí agora tem programas de televisão, você em outdoor, voando, que a gente só vê você voando agora, né? Tá voando agora. Mais palestras. Como é que tá seu dia a dia, sua rotina? Difícil até, foi até difícil conseguir falar com eles, tá achando que foi fácil? Foi na hora, foi suado, né, Fernando? É que a rotina não tem, pra falar a verdade, né? Então assim, eu tô com o programa, né, no Além dos Limites no canal Off, o Sobre Rodas no Esporte Espetacular, eu faço palestra, eu tenho um instituto, tenho os patrocinadores que eu tenho que criar de alguma forma um retorno para eles, né? Então a gente cria também coisas para as redes sociais, então tem um monte de coisa sem muita rotina. Então assim, eu tento encaixar meu treino na rotina do dia a dia por onde eu tô, né? E o livro? Vamos falar do livro? 2017 lançou o Inquebrável, né? Me procuraram para fazer o livro umas 3 vezes antes. Eu tentei começar com as pessoas que eu tinha me proposto ali, mas eu vi que faltava alguma coisa, assim, essas pessoas não tinham tanto conhecimento da minha história e talvez tivesse uma visão deturpada de quem eu era através da televisão. Quando chegou um amigo meu de infância, que na época ele era editor-chefe da Rolling Stone, da revista, e chegou para mim e falou: Nando, eu queria escrever sobre a sua história. Eu falei: putz, é você. Eu falei: se alguém sabe da minha história de verdade, é você, que nasceu no mesmo prédio que eu, me conhece desde que eu sou um Nandinho. O Pablo, né? Então, o Pablo Miyazawa, que é meu amigo de infância, e eu já zoei muito o Pablo, porque eu era um moleque bagunceiro. Foi uma junção muito boa, assim. E aí ele escreveu todo o livro, né? Então assim, são 3 partes, o início, o meio, que é o meu diário, então são as minhas palavras, o que eu escrevi durante o meu processo de reabilitação, que o caderno acabou sendo meu psicólogo, né? Eu tinha um caderninho que o que vinha na cabeça, e o final, que a gente ficou batendo cabeça porque eu queria dar a mensagem certa, né? Então assim, por mais que ele estivesse captando, às vezes eu queria um pouco mais fundo em alguns assuntos, que era esse, por exemplo, da classificação funcional, do esporte, como ele é utilizado. Mas assim, o resultado final foi sensacional. Fernando, você veio para quebrar paradigmas. Qual é o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Eu acho que eu quero trazer a capacidade do indivíduo que tem algum tipo de deficiência. Eu quero parar com esse assunto, de separar esse assunto de deficiência física e incapacidade. Deficiência física é uma coisa, incapacidade é outra. Então assim, eu tenho esse papel e eu quero fazer isso de quebrar esse negocinho de exemplo de superação. Não tem nada de exemplo de superação, a gente é muito bom no que a gente faz. O Daniel Dias é muito bom, enfim, sabe? São pessoas que fazem as coisas com excelência, né? E sempre é visto como exemplo de superação. Então assim, às vezes eu me ponho a coisas tão altas, tão com risco de vida, enfim, porque é para quebrar um pouco disso, para mostrar capacidade, para a gente parar de ficar trabalhando em cima da incapacidade, né? Fernando, muito bom ter você aqui. Obrigado, viu? Obrigada. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Curtam aí, compartilhem com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal. Que se dane, né, Fernando? É isso aí, que se dane, viu?